Bom, então, passando de imediato aqui ao nosso próximo palestrante, não é palestrante, ele traz aí a experiência, o tema do Comitê de Bacias, dentro do tema governança, é o João Ricardo Reiser. Ele é administrador, gestor governamental do Estado de Goiás e mestre em gestão e regulação de recursos hídricos pelo nosso Prof. Água. Atua na implementação do sistema e dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, especialmente em Goiás, desde 2002. Atualmente é secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e membro do Conselho de Meio Ambiente de Goiás, membro do CNRH, do CBH São Francisco e mais 3 CBHs estaduais, gerente de instrumentos econômicos e apoio aos colegiados da SEMAD Goiás e presidente do CBH Paranaíba. Obrigada, João Ricardo. Bem, boa tarde a todos, a todas. Falar um pouco, então, apesar de ser também do órgão gestor, né, igual a Mara, mas falar um pouco também sobre a experiência dos comitês. Tem alguns colegas que brigam um pouco comigo de alguns vícios, mas eu tenho um pouco da história de contar um pouco de alguns princípios, de alguns conceitos, né, e depois a gente entrar em algumas provocações, em algumas questões da experiência que nós temos vivido no Comitê do Paranaíba e desses 22 anos aí trabalhando com gestão de recursos hídricos, né, representando a SEMAD de Goiás nos comitês de bacia. Bom, primeira frase, essa o Marcos Aurélio briga muito comigo, Itabira não é apenas uma fotografia na parede, mas como dói, é uma frase do Carlos Drummond de Andrade, referente à forma como a cidade de Itabira foi desconfigurada pelo processo de mineração. Isso deu, inclusive, origem ao Código Minerário Nacional, e é uma lembrança para nós, para que nós não deixemos que isso aconteça com a água também, porque senão o impacto disso é muito maior do que o do processo da mineração. A gente sempre fala que água é vida, fazendo referência à perspectiva biológica, mas se isso só não fosse importante, a água também está ligada à forma como nós nos desenvolvemos enquanto sociedade, né? Nos agrupamos, deixamos de ser nômades e passamos a nos fixar nos lugares. A forma e os lugares onde nós instalamos as nossas cidades foi também o controle da força da água que permitiu uma evolução enquanto sociedade e ganhos de produção. E aí a gente percebe também aqui, né, com as informações da presença da água nos diversos processos e atividades que nós exercemos. Eu estou na secretaria já desde 2002 e desde que eu comecei a mexer com recursos hídricos, eu não encontrei uma atividade em que a água não esteja presente, ou como matéria-prima, ou parte do processo produtivo. Então, a água é vida, mas é também todas as outras atividades que nós exercemos. E essas atividades estão previstas aqui todas nos setores, né, definidos dos múltiplos usos da água. A água também está, aqui um estudo da ONU, né, 3/4 dos empregos do mundo são diretamente relacionados a atividades altamente dependentes da água, irrigação, indústria e uma série de outras atividades. O Brasil, apesar de ter uma grande disponibilidade hídrica, 18% da água doce do mundo, mas a OCDE já gravou lá em 2015 que a água se transformou em um problema, né, e já com conflitos e com problemas para o desenvolvimento econômico, social e também ambiental no Brasil. Esse é o mapa da Bacia do Paranaíba, né, que eu represento. Os dados são de 2010, 2011, do nosso plano lá de 2013, que ele está sendo revisado, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E aqui é a projeção de 20 anos, então 2033, perdão. Eu vou usar a mesma imagem, né, o Jorge está aqui com o nosso subsecretário lá da SEMAD, com a mesma perspectiva, só que do estado de Goiás. Esse é o nosso diagnóstico no Plano Estadual de Recursos Hídricos de 2016. E esse é o nosso balanço em quantidade de água no cenário mais crítico, e o propósito é justamente trazer o cenário mais crítico, e aqui de qualidade da água no cenário mais crítico entre todos os cenários. Isso é bom ou ruim? Né? Se nós pensarmos, nós estamos passando desse cenário para esse. Não é bom nem ruim, isso depende da nossa capacidade. Se nós tivermos uma boa capacidade de gestão, com o sistema funcionando, com os comitês atuando e cumprindo o seu papel, com os órgãos gestores executando e implementando os instrumentos da forma adequada, com
comitês, né, com os municípios participando de forma ativa, se todos os instrumentos funcionando da forma adequada, essa situação aqui não representa um problema para nós, o que significa que nós estamos utilizando a água de forma adequada. Agora, se nós não temos um bom sistema de gestão, se nós não temos informação, se nós não temos a participação de todos para tomar as boas decisões quanto ao uso da água, se ela não é utilizada da forma racional, aí isso sim se transforma em um problema convertido em conflitos, prejuízos econômicos, sociais, ambientais e etc. Então, é nisso que a gente tem que pensar quando a gente está tratando da questão da água. A gente tem enfrentado no Brasil uma mudança de paradigmas, aí, principalmente depois da Constituição de 88, e ela principalmente consolidada após a Lei 9433, que é a perspectiva da gestão integrada de recursos hídricos, uma nova visão, né, da forma como olhar a água. Antes a água era olhada muito só nessa dicotomia aqui, disponibilidade e demanda, mas isso não é mais suficiente. Nós precisamos pensar em tudo que interfere, né, na disponibilidade de água e também na demanda para fazer a gestão. E nisso, a política de recursos hídricos, eu não conheço tanto assim da área ambiental, mas na política de recursos hídricos, isso está gravado de uma forma muito forte, a perspectiva da integração. Né? É um mandamento para nós, está gravado na lei a obrigatoriedade da gestão de recursos hídricos ser feita de forma integrada, abordando os usuários, religião, cultura e todas as atividades que dependem da água. E aí a importância, então, de nós entendermos e percebermos a necessidade da integração das políticas públicas e sistemas. Isso, para nós, é fundamental. E aí entender que existem políticas e sistemas distintos, com princípios e objetivos diferentes, mas que, se não atuarem de forma integrada, nós não alcançamos o nosso objetivo comum, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Se a gestão de recursos hídricos, que trabalha de uma forma muito mais ativa o planejamento e o desenvolvimento, o uso desse recurso, não estiver ligada à questão ambiental, que tem uma perspectiva muito mais de conservação e proteção, também aqui com a lembrança que foi feita pelo Sr. Chico Paraíba, quanto à questão do uso do solo, que é uma atribuição originária dos municípios, né, que apesar de não ter o domínio da água, porque ela é só federal, estadual, e a bacia substituiu o município nesse processo, mas não há como dissociar a gestão da água da gestão do uso do solo. E, por isso, a falta ou a baixa participação dos municípios é um prejuízo bastante grande, não só para a integração, mas para todas as outras questões. Eu não sei se foi o André ou a Mara que falaram também dessa mudança de uma gestão de crise para uma gestão de risco. Nós precisamos deixar de ser reativos nesse processo, né? E aí isso implica justamente na consolidação e no funcionamento dos sistemas. Nós enfrentamos em Goiás, desde 2018, mas com uma proposta consolidada de atuação, principalmente na bacia do Meia Ponte, com o enfrentamento à crise hídrica. Quando a crise hídrica estourou e a água do rio secou, não tem o que fazer. Você tem que ir lá e fechar todos os usos. Até, inclusive, como o André disse, a indústria, o pequeno produtor, que inclusive é quem produz o alimento que é levado para ser vendido nas feiras e etc. Só que aí, passado esse momento de crise, nós mudamos, nesse caso lá então, para uma gestão de risco, uma atuação preventiva, com educação, assim, ações de fiscalização também, mas muito mais de integração e aproximação com os usuários. Desde então, nós não precisamos mais, com a atuação tanto do comitê quanto do órgão gestor, cumprindo as suas funções, organizando o processo, disponibilizando informações, monitorando, mas não foi mais necessário cortar outorgas nem fechar uma indústria, que a princípio, uma indústria fechada, nós teríamos lá em torno de 7.000 empregos diretos impactados. Ou então 1.000 pequenos irrigantes que teriam toda a sua produção perdida, produção essa que era que alimenta o Ceasa e as feiras de Goiânia e da região metropolitana. Então não é tão simples assim. E por isso que a gente tem que repensar e aproveitar e fazer o quanto antes essa transição desses processos. Aqui só uma lembrança da matriz do SINGRA, eu não vou entrar nela, a Mara já tratou dela desse processo. Aqui só o destaque, que nós temos dentro da matriz do sistema 2 principais componentes. Um componente que é de formulação de política, que são os conselhos,
E por isso que a política de recursos hídricos é diferente, ela não é melhor nem pior, ela é posterior, e posterior principalmente à Constituição de 88, que trouxe as bases desse princípio participativo e por isso foi incorporado nela esse processo. Então, enquanto outras políticas estão muito mais lastreadas em comando e controle, onde eu decido tecnicamente, com toda a base técnica, eu tomo as decisões, a gestão de recursos hídricos ela não é dessa forma, ela é participativa, e é por isso que nós temos o poder público, a sociedade e os usuários. Poder público responsável pelo bem, sociedade buscando o melhor benefício, o melhor uso desse recurso, e o usuário interessado no resultado do uso desse recurso. E os órgãos gestores e as agências de bacia, que são os braços operacionais desse processo, né, que cumprem e executam esses instrumentos. Aqui dos instrumentos de gestão, né, o André apresentou uma figura, tem outras, mas é só para marcar também que dos 5 instrumentos de gestão, os comitês de bacia têm atribuições sobre 4 deles. O sistema de informação, ele trata, né, de alimentar e repassar informações, receber e repassar informações, e os outros instrumentos de gestão, de uma forma geral, todos eles, os comitês e o sistema têm obrigação de dar diretrizes quanto a esse processo. Não significa que o comitê vai interferir no outorga, por exemplo, mas as diretrizes quanto ao risco a ser assumido, quais o impacto desse processo, as formas de alocação e etc., também estão discutidas ou precisam ser discutidas dentro desse processo. E aí, a reflexão também que eu trago quanto a isso é que cada componente ou instrumento tem o seu papel e sua função. E, em geral, para que a gente não tenha prejuízo, um componente não pode substituir o outro. Então, uma letra do alfabeto não substitui outra, porque senão a gente não forma uma palavra. Da mesma forma, algum componente da colmeia ou mesmo um equipamento agrícola, né, um trator não substitui uma colheitadeira, não sem prejuízo a todo o processo. E aí, então, é um pouco dessa experiência da gente ocupar, né, e aí toda vez, conversávamos hoje cedo no evento do Profiágua, da importância, né, e sempre eu busco trazer uma reflexão nas conversas, a gente traz algumas reflexões, e para esse Incob tem batido pelo menos muito na minha cabeça essa questão de ocupar, né, que os espaços não ficam vazios, e que nós precisamos, então, que essas lacunas precisam ser preenchidas por quem tem competência e atribuição para ocupar esses espaços, porque senão os espaços vão ser ocupados talvez por quem não tenha ou a obrigação, ou a competência, ou a capacidade para fazer isso. E nós, em Goiás, enfrentamos um pouco desse processo, né? Em Goiás, nós estávamos numa discussão junto aos comitês, sendo fomentado junto aos comitês a implementação da cobrança, e, de repente, um juiz determinou ao Estado de Goiás a implementação da cobrança, com uma multa em cima do governador e da secretária. Né? Então, a SEMAD se movimentou, a secretária Andréia e a estrutura da secretaria se movimentaram desse processo, conversaram com o judiciário, pediram mais tempo e trouxeram o processo de volta para os trilhos do sistema. Né? Nós conseguimos tirar da decisão do implemente a cobrança para, tudo bem, nós vamos implementar porque é uma atribuição, inclusive, que está prevista na lei. Mas vai ter a manifestação do comitê, como está previsto na lei, vai ter a manifestação do conselho, e colocamos isso tudo como um piso dentro do processo. Mas, se a gente não ocupa o espaço do sistema, que nos compete dentro desse processo, alguém pode vir tomar. Tem o pessoal do Tocantins, aqui do estado do Tocantins, se eu não me engano, onde um juiz também se arvorou a atribuição de definir as questões sobre o sistema de gestão de recursos hídricos de uma determinada bacia, onde ele determinou vazão de referência, onde era para instalar em estação, que equipamento que era para instalar, qual a vazão que era para fazer. Então, se nós não ocupamos o nosso espaço, alguém pode vir e ocupar, e aí pode ser que ele não tenha a competência ou a atribuição para exercer essa função. E aí eu queria falar, então, aproveitar esses últimos minutos para falar, então, um pouco desses desafios, tanto para o comitê quanto para a gestão das águas. São em torno de, a proposta, né, são em torno de 4 ou 5 eixos de linhas de atuação. A primeira é o reconhecimento e o fortalecimento da gestão das águas. Nós precisamos, como comitê de bacia, focar nas nossas atribuições, focar nas atribuições do SINGRE. O André comentou um pouco disso no início, né, da importância ou da mudança que nós estamos tendo no plano. A princípio, lá na sua origem, o plano de bacia, que era quase que um compilado de obras.
Depois nós começamos a incluir também ações de recuperação. E hoje nós percebemos que não é que todas as obras e todas as ações não são importantes, mas nós precisamos focar no que está sobre o nosso comando, sobre o nosso controle. Essas são as nossas ações. Não significa que não deve constar no plano, por exemplo, outras ações que são necessárias à bacia. Mas nós precisamos diferenciar o que é gestão de recursos hídricos do que são as diversas políticas públicas que interagem com recursos hídricos que precisam ser pensadas. E aí, então, diretrizes para gestão, para o uso e conservação das águas, articulação e integração com outras políticas públicas e setores usuários. É fundamental que nós nos aproximemos dos setores usuários. O usuário não pode ser visto dentro da gestão de recursos hídricos, que tem como a definição de ser uma política pública participativa e integrada. Nós não podemos ver o usuário como um inimigo do sistema ou como um adversário dentro do processo. Da mesma forma a sociedade ou o poder público. Nós somos todos parceiros nesse processo. E demonstrar principalmente os resultados desse sistema, dos seus componentes, dos seus instrumentos. E aqui vai uma lembrança, essa é uma imagem lá de um quadro pintado em 1860, se eu não me engano. Aqui uma imagem do Rio de Janeiro, lá dos Arcos da Lapa, né? Acho que todo mundo que vai ao Rio de Janeiro visita, conhece. E aqui o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, maior floresta urbana do mundo, conhecida e cultuada por isso. Só que ela só foi recuperada e só existe hoje porque lá em 860, Dom Pedro quis recuperar as águas do Rio da Carioca, que abastecia o Rio de Janeiro. E os Arcos da Lapa são o aqueduto que levava as águas do Rio da Carioca para o centro e para as diversas áreas da cidade. Essa parte está esquecida por todo mundo. Ela é vista como a maior floresta urbana, mas ninguém lembra que a origem dela ou a recuperação dela está ligada à questão da água. Então, nós precisamos que isso seja reconhecido para que se dê valor nisso no Brasil, né, e na nossa perspectiva. Talvez, em razão da abundância, a gente tenha perdido essa perspectiva da importância da água, e isso precisa ser resgatado. Segurança hídrica, como foi falado, parece ser muito a base da atuação aqui da EE em São Paulo. Não distante, isso deve ter uma origem bastante clara em relação ao conflito e aos problemas que vocês enfrentaram de 2015, se eu não me engano, a 2018. Né? E isso muda institucionalmente, inclusive, uma entidade, em razão do impacto que foi o desafio de vocês. Mas é também um pouco dessa figura aqui, de um artigo do Tundizi, de 2018, e essa daqui é aquele exemplo lá do produtor de águas de Catskills, em Nova York, que a gente garantir, então, segurança hídrica. Tomar ações preventivas antes das eventuais crises. Nós já sabemos quais são as bacias críticas. Nós já sabemos de uma série de questões. Precisamos tomar, então, decisões, entender e prever os problemas e já deixar as coisas preparadas para que, quando aconteçam os problemas, nós já tenhamos um mínimo de orientação desse processo. Negociar e definir essas diretrizes. Não se faz a definição de diretriz de uma alocação de água ou de mediação de um conflito enquanto está faltando água para abastecer metade da metrópole de São Paulo, do mesmo jeito que não foi possível fazer isso em Goiânia quando faltava água para 1,5 milhão de habitantes. Isso tem que ser feito de forma prévia. E se não for feito de forma prévia, o prejuízo é muito maior quando esse problema acontece. Diretrizes para os usos prioritários e organização e envolvimento dos usos múltiplos, apoiar os órgãos gestores desse processo. Então, mesmo os comitês, por incrível que pareça, precisam apoiar também os órgãos gestores nesse processo, porque não dá para deixar simplesmente a responsabilidade com os órgãos gestores, porque a eles cabe, por exemplo, o peso de cortar uma outorga. Só que muitas vezes a decisão de cortar foi do comitê, no sentido de uma alocação da água, no sentido de uma decisão de planejamento adotada. Então, nós precisamos estar juntos nesse processo. E aí, então, esses dois artigos aqui, esse do Tundizi, de 2008, problemas e oportunidades da gestão de recursos hídricos, se eu não estou enganado, era esse o título, onde ele fala da importância da água voltar a ser um elemento central nos processos de discussão. A água é fundamental para a energia, para o clima, para a sustentabilidade, para a produção de alimento, para mudanças globais, e parece que ela não existe em todas essas discussões. Em todas essas histórias, quando a gente vai conversar sobre a instalação de um grande empreendimento, muitas vezes sequer se toca na água como parte desse processo.
É como se ela não existisse. Isso não pode acontecer. Não, a não ser que a gente... Perdão, pode acontecer se nós não tivermos problemas com conflito, com prejuízo e etc. Agora, se tiver um mínimo de preocupação, isso precisa ser pensado. Escassez e conflitos, né? Apesar daquela história do 18% da água doce do mundo, nós temos aqui concentrações de uso em bacias específicas que precisam ser trabalhadas. Então, não conseguimos, inclusive por uma questão humana, trabalhar com todas as bacias, com todo o nível necessário de atenção ou de refinamento. Então, nós precisamos ter, estou acabando, foco nessas áreas críticas, mediar, articular e propor soluções para esses conflitos, definir prioridades de uso de acordo com essas bacias críticas e, por fim, priorizar investimento nessas bacias críticas. Nós não temos recursos dentro do comitê, por exemplo, o Paranaíba arrecada 22 milhões por ano. Uma estação de tratamento de um dos 197 municípios da Bacia do Paranaíba custa 23 milhões. Eu não posso esperar 200 anos para construir somente as estações de tratamento de esgoto. Agora, nós podemos pensar num processo de alavanca, num processo de incentivo, num processo de desatar nós no processo, que eu acho que aí é o nosso papel, inclusive, que nós temos exercido muito pouco, que é de articulação e negociação. O comitê é fundamentalmente um ente político do processo e tem que exercer muito mais esse papel. Aqui esses exemplos, essa é a foto de Goiânia, quando o rio secou, dia 5 de setembro de 2017. E aqui o caso de São Marcos, que era o segundo maior conflito pelo uso da água no Brasil, e em razão da atuação do comitê em parceria com os órgãos gestores, isso está sendo solucionado. Não sem dificuldades? Provavelmente não, mas pelo menos está sendo dada uma solução com a participação integrada de todo mundo, e a gente está olhando para o futuro para ver, não só resolver os problemas que tem hoje, mas pensar como a gente vai avançar nesse processo. E, por fim, os investimentos na bacia, aplicar recursos, aplicação dos recursos, potencializar esses recursos, utilizar como alavanca. O Comitê do Paranaíba está juntando 30 milhões de reais para investir no saneamento do Distrito Federal. Esses 30 milhões vão se converter numa contrapartida para 300 milhões. Então, não significa que nós vamos investir os 300 milhões do Paranaíba no Distrito Federal, mas se não fosse esses 30, os 300 não viriam. Então, as diversas ações. E buscar, principalmente, aí, se envolver com os usuários. As agendas setoriais, integração e articulação tem que ser uma agenda muito forte para nós. E, por último, só uma reflexão: quem precisa de uma gestão de recursos hídricos efetiva, forte e tratada como algo fundamental, não é a água, a natureza, o meio ambiente, não é nada altruísta ou de pensar na coletividade ou nada nesse sentido. Quem precisa de uma água ou de uma gestão de recursos hídricos forte somos nós, porque nós é que dependemos da água para todas as nossas atividades. Então, e aí, se aquela frase de Itabira no início, eu me despeço de vocês com essa do João Guimarães Rosa: perto de muita água, tudo é feliz. Então, que a gente possa cada vez mais se afastar daquela imagem, de Drummond e se aproximar mais dessa do Grande Sertão Veredas. Obrigado pela atenção de vocês e desculpa que extrapolei. Foi pouca coisa. Obrigada, João Ricardo. Bom, eu tinha muitas coisas para comentar, mas eu acho que a principal mensagem que a gente tem aqui para o diálogo a gente não pode deixar espaço vazio, e para isso temos que estar todos juntos, a sociedade civil, a agência de bacia, os órgãos gestores, os comitês. Então, de fato, e se a gente não demonstrar os resultados, como ele bem trouxe, então os espaços vão ficar vazios, mesmo a gente precisa de entes de fora. Bom, vamos passar. Obrigada, João Ricardo.